Olá, já ouviu falar sobre os bardos? Provavelmente sim. Ele é muito retratado nos filmes, nas séries, em desenhos animados. Mas aqui hoje eu vou contar uma história bem diferente do que realmente eram os bardos, segundo grandes espiritualistas dentro dessa cultura celta, né? Mostrando então o início de uma senda espiritual, o início de um despertar espiritual, e o bardo então apontando como o caminho iniciático para o mergulho dentro da espiritualidade e do autoconhecimento. Para trazer então essa profundidade de quem foram os bardos, que marcam o início de uma senda espiritual muito profunda, muito mais profunda daquilo que a gente imagina. Os bardos são representantes ali do início, né? Mostrando os iniciados, o despertar espiritual, mostrando o início de uma senda sacerdotal, né? De uma senda espiritual, o início de um autoconhecimento e da revelação interior dos mistérios da vida. É isso que o bardo representa em seu cerne, né? Mas eu trouxe aqui para falar sobre eles dois autores, dois livros, na verdade, que eu gosto muito, que a mim são referências dentro da cultura celta druídica, que é o Eco dos Druidas, de Uri Levi, ditado pelo Espírito Nolando, uma psicografia, e o livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, de Leon Denis, que eu já citei também ele em outros vídeos. Ele fora como se fosse uma segunda opção, o plano B do Espiritismo, para a revelação dos Espíritos, né, para cumprir com aquela missão que Allan Kardec trouxe com muita maestria. E além disso, né, antes de começar, de qualquer maneira eu vou falar desses dois livros, né, um pelo Espírito Nolando, que foram Druida de Vida Passada, e outro pelo Leon Denis, que escreveu então O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Eu também vou deixar uma indicação a vocês, o livro que se chama A Sacerdotisa Celta, para mim, para entrar nessa cultura celta, druídica, para entender a fundo, né, e ter um maior sentir, porque aquele livro traz muito um autoconhecimento, mas também traz um sentimento assim do que era realmente a vida dentro da cultura celta, através desse livro A Sacerdotisa Celta, psicografia de Ana Diegues, editado pelo Espírito Aulus, né, ele que estava lá então, e conta como é que foi essa encarnação dele dentro da cultura celta. Claro que tem toda a trama da história, mas ali tem muito autoconhecimento que a gente pode extrair e muito espelhamento daquilo que ele fora, ou que os personagens, né, na verdade não são personagens, são pessoas mesmo que existiram naquela época, trazem pra gente de ensinamento quanto à cultura celta e quanto ao autoconhecimento, quanto à autodescoberta. Porque lá eles inclusive participam dessa senda iniciática rumo ao sacerdotismo, rumo a chegar no nível máximo, né, dentro dessa tríade druídica, né, que é o nível bardo, que é o que a gente vai ver hoje no vídeo, nível ovate e o nível druida, né. Não é um nível aqui, como eu falei também anteriormente, não é um nível aqui que tu passa, por exemplo, que nem as nossas faculdades, 5 anos fazendo um curso, para depois tu ter um diploma e tu passa por provas mentais e intelectuais. Não, aqui é um nível de autoconhecimento, de autorrealização, em que os druidas que guiavam então essa iniciação já tinham essa visão, já tinham a percepção de quando a pessoa estava avançando e de quando ela estava chegando em outros níveis dentro dessa senda, para se tornar então um mestre ali, um mago, um sábio, que é o druida, né? Percorrendo então toda essa senda que mostra muito a jornada do herói. Então, repara que tem vários arquétipos, tem várias virtudes aqui envolvidas, associadas a essa senda, né? E esse desenvolvimento dessas virtudes que já são latentes dentro da gente. Mas vamos lá então mergulhar nos bardos. Quem que foram os bardos, né? E o que significa essa primeira etapa da senda espiritual druídica? Para iniciar então, eu vou começar com o livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. O que Leon Denis, que for esse grande espírito encarnado aqui, trouxe, né, com relação aos bardos, focando, pegando do livro, extraindo do livro dele, O Gênio Céltico, só sobre os bardos. Olha o que ele diz. Na realidade, o bardo é um poeta, um orador inspirado. Pode-se compará-los aos profetas do Oriente e esses grandes predestinados sobre quem se passa o sopro do invisível. Então olha que interessante aqui. Muito, né, do que se vê dos bardos,
a representação dele tá certa como um orador, como um músico, né? Mas claro, os filmes e séries muito retratam os bardos ali como uma espécie, como é que eu posso dizer, de um bobo da corte, aquele que faz simplesmente uma animação. Na verdade, a missão daquele nível espiritual era muito além. Lembrando que a gente está se tratando aqui de uma senda iniciática espiritual. Então, é o início. O bardo fala do despertar da consciência, fala do início das percepções mais profundas, seja de si mesmo e, consequentemente, do exterior, né? Como um espelho daquilo que já vai se revelando dentro de si, através da própria essência que vai aflorando. E claro, né? E com isso vai se abrindo novos dons, novas capacidades e potencialidades. O bardo, ele era aquela pessoa que trazia através da música, das inspirações, daqui uma palavra-chave associada aos bardos, eram os espíritos que traziam, através das inspirações, o alto, traziam Deus, traziam a espiritualidade, o cântico ao alto, a elevação dos pensamentos, a sublimação da parte mais densa, através da parte artística, que nem ele comentou, da música, da oralidade, né, da fala. Inclusive dentro do mapogâmico tem uma Ogã que representa o arquétipo do bardo, por sinal é a minha Ogã de essência. Então fala dessa capacidade de oralidade para fazer com que as pessoas se modifiquem, para fazer com que as pessoas tenham suas tomadas de consciência através dessa facilitação pela comunicação, seja ela de forma escrita, seja ela de forma cantada pela música, seja ela através de uma palestra, de um vídeo, aqui no caso trazendo o bardo para os tempos modernos, né? Mas eram espíritos aqui que traziam então essa moral elevada, aquilo que eles estavam descobrindo dentro de si, esse cântico ao alto a Deus, através das artes, da comunicação e da explanação. Então eles eram muito mais do que simplesmente músicos, oradores, aquelas pessoas que faziam entretenimento. Eles de fundo traziam então essa inspiração divina, que só podia ser ouvido com a própria essência. Então, por mais que a pessoa não estivesse interpretando aquilo que ele estivesse falando, né, aquela arte, aquela poesia, aquela música, o inconsciente, ou aquela passagem daquela energia que vinha do coração, esse que, ao meu ver, está muito associado ao intuito do bardo, é trazer através do coração essa comunicação, para que tocasse a pessoa, mesmo que de forma inconsciente, trazendo ali uma modificação interior, uma busca por algo melhor, uma busca por se melhorar, uma busca ligada a uma verdade superior e assim por diante. O que mais que Leon Denis aborda aqui, né, no Gênio Céltico e o Mundo Invisível quanto aos bardos? A alma da Gália se acha nas instituições druídicas e bárdicas. Os druidas não eram somente os sacerdotes, mas também os filósofos, os sábios, os educadores da juventude. Tinha esse cunho então de educador, né? Esse professor, esse sacerdote e esse grande conselheiro da sociedade. Não vamos entrar muito no enfoque do druida. Os ovates, né, que é a segunda parte da cena, presidiam as cerimônias do culto e inclusive as curas. E os bardos consagravam-se à poesia e à música. Era eles que traziam o encanto, eles que traziam o envolvimento, mas aqui associado, claro, a uma moral divina. É a arte pelo embelezamento, é o contato do inconsciente com as questões superiores através dessa capacidade artística, né? Novamente falando, através da música, a comunicação, a palavra, o conto de histórias, né? Os contos, as fábulas estão muito associados aos bardos. E dentro dessas fábulas, desses contos, estava intrínseco ali muitas virtudes, muitos valores, e ao mesmo tempo instigando nas pessoas essa curiosidade de mergulhar em si mesma, nesse oculto de si. O que mais que Leon Denis então traz dentro do livro dele, O Gênio Céltico, sobre os bardos? Ele diz aqui, segundo as bardas, né, um livro celta, diz este bardo, 2 pontos. Grande viajante é o mundo, enquanto ele desliza sem repouso, permanece sempre na sua estrada, e quanto a forma dessa estrada é admirável para que o mundo nunca saia dela. Ele descreve assim o caminho do globo através do espaço, muito antes das descobertas de Galileu, que puseram por fim ao antigo preceito bíblico da imobilidade da Terra. Então aqui, os bardos, inclusive, né, traziam o conhecimento através dos seus cânticos, da sua poesia. Também está dito aqui, ó, o ensino era sobretudo oral, eles traziam muita oralidade, tanto que não se tem muito escrito em papel ou papiro, né, sobre os ensinamentos dos bardos, dos druidas, dos ovates, né, ou da cultura celta, porque eles utilizavam muito da passar de conhecimento pela oralidade, pela fala, né, pelas músicas, pelos cânticos,
pelas artes, enfim. Por quê? Eles achavam que a escrita comprometia a veracidade dos fatos. E de fato, isso é visto muito hoje. Se a gente tomar a consciência, quem nunca aqui já passou, né, às vezes querer falar alguma coisa dentro, por exemplo, de um WhatsApp, escreve uma coisa e quando vê a pessoa do outro lado interpretou de uma maneira muito diferente daquilo que tu tentou expressar ali, né? E se fosse dito pela palavra, pela oralidade, olhando no olho da pessoa, seria muito diferente, né? Ela sentiria a tua energia e captaria aquilo que tu tá querendo abordar e querendo falar. Então aqui, eles tinham essa sabedoria. Claro, né? Eles não tinham a tecnologia do WhatsApp que a gente tem aqui hoje, mas eles não passavam para o papel aquilo, eles utilizavam o conhecimento e a passagem de conhecimento através da oralidade. O que ele ainda fala, o gênio céltico? Leon Denis, no caso, né? Foi esse o caso dos druidas, das druidisas, dos bardos, cuja fé ardente facilitava as relações com os mundos superiores através das inspirações iniciando aqui pelos bardos, né? Claro, os druidas já tinham uma conexão, alguns até dizem, alguns estudiosos espiritualistas, uma conexão una já, né? Uma consciência até mesmo crística tem essa possibilidade de ter havido druidas encarnados nessa consciência, né? Ou mesmo iluminadas, já tinha uma grande expansão de consciência. Mas no nível bárdico aqui, eles estão falando das inspirações vindas do alto, né? Então, foi esse o caso dos druidas, das druidisas, dos bardos, cuja fé ardente facilitava as relações com os mundos superiores e lhes proporcionava as revelações que serviam como base para o ensino. Como que os bardos passavam muito esse ensino? Através desse envolvimento, como foi comentado anteriormente. E no final do livro O Gênio Céltico no Mundo Invisível, trazendo ainda mais conhecimento sobre essa questão entre os bardos, né? E como que eles transmitiam, de que maneira que eles passavam, então, essa transmissão de conhecimento através da oralidade, dos cânticos, né? A que nível que eles estavam de conhecimento e de conexão interior. Aqui o próprio Allan Kardec, numa psicografia trazida no próprio livro O Gênio Céltico no Mundo Invisível, aponta, né? O que ele diz? Todo celta puro devia então estar impregnado de virtudes e pensamentos vindo diretamente dos focos superiores. Eles se traduzem entre os inspirados druidas e bardos por um impulso e um retorno em direção à luz do espaço, em um jato de amor, de reconhecimento das alegrias sentidas nas esferas vibratórias do astral. Então, reparem o tamanho da inspiração que era, não era algo raso. Eles não faziam poesia por poesia, eles traziam através das próprias inspirações, dessa conexão com o sagrado, de estados que eles experimentavam ao longo dessa senda, de vislumbres, de conexões através das orações, das meditações, das próprias vivências dentro do sacerdotismo, né? Dentro dessa jornada sacerdotal aqui, dessa senda druídica. Eles tinham essas vivências em que eles tinham essas inspirações do sagrado. E era através delas, então, que eles construíam, né, seus cânticos, suas poesias. Então o bardo vai muito além do que aquilo que é representado nos filmes, fazendo o link com aquilo que eu falei lá no início do vídeo. Vai muito além simplesmente de cantar uma música, de contar uma história. Sempre tinha um cunho moral elevado. Então olha que lindo. É muito além daquilo que a gente imagina, né? É uma senda muito séria nesse sentido, por mais que traga essa leveza aqui artística do embelezamento. Vamos agora para a sabedoria do Nolando, do livro Eco dos Druidas, trazido pelo Yuri Levi. O que o espírito Nolando traz, né, associado aos bardos? O que ele aponta nesse sentido? Qual que é a bagagem que os bardos traziam, então, segundo esse espírito? Acho interessante aqui a gente relembrar, né, que a gente está falando de uma senda espiritual em que os bardos ali, então, estão na senda iniciática, né? No início da jornada, no despertar espiritual, no início das inspirações, no início dos vislumbres interiores. E olha o que o Nolando diz. No patamar inicial, o nível de bardo conectava o ingressante espiritual à fluidez básica da vida, em que as expressões mais elevadas se fazem presentes no lirismo da existência, ou seja, traziam uma leveza dentro desse despertar espiritual, no cântico, na devoção, em tudo isso que eu comentei, né? No caráter estético da vida, tradutor de um estado causal sublime e altamente sofisticado. Para mim, uma das partes mais interessantes aqui trazido pelo Nolando está nesse final desse parágrafo. Também era o nível que permitia traduzir as belezas da alma em linguagem mundana, ou seja, trazer as belezas interiores da essência divina do sagrado na linguagem aqui mundana. Era a tradução, eram pessoas que trabalhavam essa facilitação de trazer com um linguajar mais popular, digamos assim, aquilo que vinha, né? Que era, inclusive, de
certa forma, tinha uma dificuldade de expressar tamanha grandeza que vinha no interior. Eram os sacerdotes das artes, a máxima compreensão espiritual que percebe que a divindade está em tudo. Então era um cântico, inclusive, à natureza, né? Não apenas nas idealizações contemplativas. Com melodias e histórias, faziam a ponte entre os estados inspirados e sublimes e a dinâmica cotidiana da vida diária. Eles tinham essa capacidade de junção, de trazer o céu e a terra, né? Trazer a tradução do céu através das palavras, da música, dessa energia. Eram grandes tradutores nesse sentido. Era o patamar da compreensão da música como vida e a vida como música, assim como a dança como a existência e a existência como a dança. A grande dança universal, como iniciação à estética divina da existência e ao afloramento da sensibilidade da alma, de modo a harmonizar o candidato ao curso fundamental das leis, as leis em maiúsculo, né, as leis de Deus, em um sentido de compreensão metafísica. O nível do bardo compunha o início desse caminho triádico. Bom, a minha opinião e ao meu sentir quanto aos bardos é que ele vai muito além, né, disso que os filmes, as séries retratam, como eu disse lá no início. Aqui ele está traduzindo uma questão muito sublime, muito interior, uma questão que às vezes é até difícil de trazer em palavras, tá? Um sentimento que só pode ser traduzido de fato através da vivência dele, mas aqui os bardos eles buscavam trazer essas inspirações, esse alto, através das músicas, das palavras, e era justamente por estar carregado dessas inspirações sublimes, desse sentimento superior, de uma elevada vibração, que eles acabavam encantando todo o entorno. Então, os bardos não eram pouca coisa, né? Era o início de uma cena espiritual, e claro, além disso, tem todos os estudos apropriados que eles vivenciavam, né, nessa cena iniciática. Claro, também as vivências, o trabalho com as emoções, tudo aquilo que eles faziam, fora aquilo que eles externavam, né? Aqui eu comentei mais sobre essa questão do externar que o bardo trazia, né? Que eram os cânticos, as poesias, e aqui que estava associado a isso. Se for falar sobre os bardos amplamente, né? E sobre esse caminho iniciático, o que eles vivenciavam, daria um vídeo enorme aqui, e não é o que eu tenho em mente, né? Eu quero fazer vídeos mais curtos para que não fique uma coisa muito longa. Pessoal, espero que tenham gostado aí e compreendido um pouquinho do que os bardos traziam dentro de si. Novamente eu sugiro esses 3 livros. Eu acho que para iniciar, ao meu sentir, né, eu sugiro muito o livro da Sacerdotisa Celta, porque ele é um conto, ele mostra justamente a vida de certos espíritos, né, de pessoas que viveram na época celta, inclusive mostra alguns deles passando ali pela senda do sacerdotismo, né, da senda espiritual celta, para chegar no nível de druida, né, que é uma senda de autoconhecimento, de autodescoberta e de conexão com o sagrado, ou seja, reconexão com a própria essência. Fico por aqui, agradeço muito a presença de vocês e até o próximo vídeo.